comparado a outros livros do Novo Testamento. Ele não apenas traz uma mensagem para a igreja do primeiro século, a quem foi originalmente escrito, mas também tem uma mensagem atemporal para a igreja ao longo das eras, particularmente para aqueles que viverão nos tempos do fim e testemunharão o retorno de Cristo à Terra. O Apocalipse é uma obra que transcende o tempo e o espaço, servindo como um guia espiritual e profético, tanto para os cristãos da época de João, quanto para os que vivem hoje. Este livro é uma espécie de manual para entender os eventos que precederão o retorno de Cristo, tornando-se uma fonte inestimável de esperança e orientação. Este livro único foi escrito pelo apóstolo João, que também contribuiu com outros 5 livros no Novo Testamento. Este foi o último, escrito pouco antes de sua morte. O título deste livro, Apocalipse, origina-se do evento principal que ele descreve, a manifestação de Jesus Cristo para as pessoas que vivem na Terra nos últimos dias. João, o discípulo amado de Jesus, foi o escolhido para receber essas revelações divinas. Ele não apenas documentou visões apocalípticas, mas também mensagens diretas às 7 igrejas da Ásia Menor, que são representativas da igreja como um todo. O termo Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação ou descobrimento. É a revelação final de Deus para a humanidade, centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O trono de Deus foi o ponto focal de muitas das visões relatadas por místicos judeus e videntes apocalípticos, mas o Apocalipse começa com Jesus como o revelador. João deveria documentar as coisas que ele tinha visto. João vê um Jesus poderoso, que não se compara a nenhum homem típico. A visão de João é profundamente teocêntrica, focada na soberania e majestade de Deus. No entanto, é também cristocêntrica, pois Jesus é retratado como o agente divino da revelação. Ele é o Cordeiro que foi morto e agora está vivo, digno de abrir os selos do julgamento divino. Apocalipse 5, versículos 5 e 6. Antes de João fixar seu olhar em Jesus, ele primeiro ouve sua voz. Em Apocalipse 1, versículos 10 e 13, ele diz: Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva em um livro o que você vê e envie-o às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui João está no Espírito, uma expressão que indica uma experiência mística ou visionária, em que ele estava especialmente sintonizado com o Espírito Santo. A voz forte, como de trombeta, é uma alusão ao som sobrenatural, que frequentemente acompanha manifestações divinas, como no Monte Sinai, Êxodo 19, versículo 16. Então eu me virei para ver a voz que falava comigo, e ao me virar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e com um cinto de ouro ao redor do peito. O cenário que João descreve é repleto de simbolismo. Os 7 candelabros de ouro são explicados mais tarde como as 7 igrejas às quais a revelação é enviada. Apocalipse, no versículo 20. A figura semelhante ao Filho do Homem é uma clara referência a Jesus, que agora aparece em glória celestial. Este era ele. João tinha visto o Filho do Homem, o glorioso Jesus Cristo. João descreve a voz alta como sendo tão distinta e impressionante quanto o som de uma trombeta. A poderosa voz é a do Alfa e do Ômega, o primeiro e o último, que está no começo e no fim de tudo. Jesus se identifica com esses títulos em Apocalipse 1, versículo 18, e sabemos que essa era a voz poderosa de Jesus. O título, primeiro e último, é um título que pertence ao Senhor Javé, o Deus de Israel. O título Alfa e Ômega tem a mesma ideia que o primeiro e último. Este é um dos trechos do Novo Testamento onde Jesus claramente se declara como Deus. Podemos apenas imaginar o que passava pela mente de João quando ele ouviu o som da voz. Muito provavelmente, o som da voz que ele ouviu não correspondia perfeitamente à forma como ele se lembrava da voz de Jesus. João a descreveu como de uma trombeta em Apocalipse 1, versículo 10. Aqui,
Jesus não apenas se revela em glória celestial, mas também faz uma afirmação audaciosa de sua divindade. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, títulos que no Antigo Testamento são exclusivos de Deus. Isaías 44, versículo 6. No entanto, ele sabia que era Jesus por causa da descrição da voz como o Alfa e o Ômega. João então continua. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Apocalipse 1, versículos 14 e 15. Esta descrição de Jesus é repleta de simbolismo e alusões ao Antigo Testamento. Os cabelos brancos podem simbolizar sabedoria e eternidade, enquanto os olhos, como chamas de fogo, podem representar o julgamento divino e a onisciência. Esta descrição de seus olhos é semelhante à narrativa que obtemos de um anjo no livro de Daniel 10, versículo 6. Seus olhos também eram como berilo, com um brilho dourado. Seu rosto tinha a aparência de um relâmpago. Seus olhos eram como tochas flamejantes. Seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e o som de suas palavras era como o barulho de uma multidão. Aqui vemos uma intertextualidade rica entre o Apocalipse e o livro de Daniel, outro livro apocalíptico do Antigo Testamento. Ambos descrevem seres celestiais com características semelhantes, reforçando a natureza divina e gloriosa de Jesus. As características angélicas que aparecem nas visões de João de Jesus não o rebaixam ao mesmo nível que os anjos. Pelo contrário, elas provavelmente servem para enfatizar a imensa grandeza de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um anjo glorioso. Jesus é apresentado em toda a sua majestade e glória, superando até mesmo as mais magníficas descrições de anjos no cânon bíblico. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, digno de toda a honra, glória e adoração. Olhos como fogo descrevem olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem retratar os olhos flamejantes de seres divinos ou anjos. Metal incandescente também pode retratar a glória de Deus, como em Ezequiel 1, versículo 27. Ezequiel 1, versículo 27 nos diz: E vi algo como metal brilhante, como a aparência de fogo ao redor, desde o que parecia ser a sua cintura para cima, e desde o que parecia ser a sua cintura para baixo, vi algo como a aparência de fogo, e havia um resplendor ao redor dele. Este é mais um exemplo de como o Apocalipse e outros livros bíblicos se entrelaçam para criar uma tapeçaria rica e complexa de imagens e significados. Outras características sugerem que, enquanto Jesus compartilha algumas semelhanças com seres celestiais, descritos em outras partes da Bíblia, ele é singular e incomparável em sua divindade e majestade. Jesus é único em sua natureza e missão. Ele é tanto plenamente humano quanto plenamente divino, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo